Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mercado e Negócio. O nosso convidado de hoje é empresário e advogado e tem um escritório referência em Mococa, que é o Gabriel Tavares Advocacia. Estamos aqui com o Gabriel Tavares, seja bem-vindo. Muito obrigado, Geise. Muita satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez aqui na Band, o convite do Edmundo, seu também, né? E quero ser útil poder responder algumas perguntas que você me falou que as pessoas têm, curiosidades, né? Exatamente, muitas dúvidas aí. Vamos saber um pouquinho da sua história também, Gabriel? Vamos. Conta pra gente como foi o seu início, como que você entrou aí nessa área. Eu costumo dizer que o meu início, ele foi, entre aspas, forçado, né? Porque a família tem escritório de advocacia desde 1968. Começou com meu pai, que terminou a faculdade de Direito e foi para São Paulo. E até então ainda tem um escritório que hoje está sob o comando da minha irmã. E como desde pequeno eu sempre frequentei o escritório, ia lá para brincar, pegava as folhas de rascunho e ficava desenhando enquanto meu pai atendia, ou ia aos domingos, ele ia sábado, domingo, às vezes para fazer algumas coisas que tinham para ser feitas e que precisava de um andamento, e eu ficava fazendo companhia. Me levava na padaria, né? Eu sou gordinho, gosto de comer, e me pagava em bala e ficava lá ajudando a organizar a pasta. E então foi pegando esse início forçado, quer dizer que a gente foi pegando gosto, foi vendo como ele trabalhava, via que advogar é uma área, diferente do que muita gente fala, é uma área que recompensa muito bem o advogado, né? Eu acho que o advogado que não tem preguiça, principalmente, gosta de trabalhar, gosta de focar naquilo, naquele nicho, naquilo que ele gosta, ele vai ter sucesso. Então, eu sempre pensei nisso. Então, esse início foi forçado no sentido de que, desde pequeno, eu só conheci isso. Quando me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Muito pequenininho, eu falava, piloto de avião. É um hobby avião é um hobby que eu tenho. Eu fiz até um curso de piloto privado. Que legal. Né? Não terminei o curso, mas comecei a fazer esse curso. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou fazer agora 18 anos, idade de faculdade, então vou fazer o vestibular de Direito, quero ser advogado, até mesmo porque meu pai dizia o seguinte, que eu acho bem interessante, né? A gente não pode fazer aquilo que a gente só gosta. Se você faz o que você gosta, você vai ter sucesso. Não é bem assim. A gente tem que fazer aquilo que a gente goste, pelo menos um pouco, mas a gente tem que ter afinidade. E, além do mais, a gente tem que fazer aquilo que vai nos sustentar. E com o dinheiro, que aquilo que vai nos sustentar, a gente vai fazer o nosso hobby. Então, às vezes não adianta você falar, eu amo fazer, navegar com a minha canoa no rio e vou investir nisso. Pode vender passeio turístico e tal, e pode prosperar. Não vou dizer que não vai prosperar. Mas eu digo, se você já tem afinidade com alguma outra coisa, não basta ter a paixão, né? Então, no meu caso, eu sempre gostei, porque convivi com a advocacia. Então, eu pensei, eu vou fazer direito, porque é algo que já me toca e é uma das paixões. E eu vou fazer desta profissão algo que possa me dar dinheiro e que eu possa fazer o que eu realmente gosto. Que hoje é poder passear com a minha família. Legal, e você começou atuando na empresa do seu pai. Isso, eu fiz a faculdade, terminei, logo em seguida eu fiz a especialização de Direito Tributário na PUC São Paulo. Terminei, já fiz uma segunda que foi de Direito Previdenciário e lá desde a época de faculdade, já trabalhando como estagiário no escritório, tinha feito um concurso ainda na época de faculdade para conciliador do Tribunal de Justiça, fui aprovado, trabalhei 2 anos como conciliador, saí a pedido do meu pai, que falou, você tem que cuidar do que é nosso, vamos cuidar do que é nosso, você está trabalhando lá, já ganhou experiência, agora vem para o escritório. Então eu saí do tribunal, tinha pego uma carta que eles chamavam
eu não lembro agora o nome, é uma carta que dá direito a desempate em caso de concurso público, né? E todo mundo queria fazer esse concurso em época de faculdade, porque muitos sonham em carreira pública, promotor de justiça, delegado, juiz, né? E procuradoria. E com essa carta você tem um critério, uma vantagem no critério de desempate. E eu fiz porque eu queria conhecer. E realmente conheci, foi muito bom. Conheci áreas que o escritório não atua. Na época, o escritório do meu pai. Mas quando ele deu esse toque, vai trabalhar no que é nosso, não no que é dos outros. Então eu falei, puxa, é verdade, vou trabalhar no que é meu. Vou dedicar essa energia que eu tenho para o que é meu, da minha família. Exato. E quanto tempo você ficou aí na empresa do seu pai? Bom, daí, logo... aliás, já estava na faculdade e também trabalhando no escritório como estagiário e depois me formei, continuei e fiquei até 2017. Em 2017, minha mãe quis vir para Mococa por conta de um acidente que ela sofreu e hoje ela precisa de cuidados especiais, uma UTI domiciliar que ela tem. E ela queria ficar perto da família dela. Em Mococa, hoje ela tem 2 irmãs e uma em Arceburgo. Então, falei com a minha esposa, que topou na hora. A família da minha esposa tem também negócios aqui em Mococa. Quando eu falei, ela falou, vamos embora. Então, nós viemos para cá e... Então, desde formado em 2004 até 2017 em Santo André, tá? Nós temos também uma parceria no escritório de São Paulo, que atendi muito tempo lá. E depois, então, chegamos em Mococa e foi uma nova vida, né? Eu ainda ia para Santo André algumas vezes, mas minha irmã, que cuida do escritório lá, super gabaritada, uma ótima gestora, né? Ela, hoje, o escritório está com ela, o escritório está nas mãos dela, é dela, né? Ela que faz tudo lá. Então, hoje, eu cuido só do escritório em Mococa. Entendi. E quando foi que deu esse start aí que você falou, não, eu vou ter um escritório meu, que é o Gabriel Tavares Advocacia? Então, uma frase, né, que me vem à cabeça logo que você fala qual foi o start, foi: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, começou a pandemia, todos os escritórios de advocacia, não só os escritórios, comércio também em geral, as empresas fecharam as portas e com medo do vírus e com razão. E nessa época eu já estava em Mococa há um bom tempo, com poucos clientes na ociosidade e, para ser sincero, eu não fazia nem questão de ter muitos clientes aqui em Mococa. Eu queria uma vida sossegada. Eu vim para o interior, falei, aqui em Mococa eu quero ter uma vida sossegada, levar as crianças na natação, levo na escola, trocar receita na porta da escola, ficava tranquilo. Só que aí veio a pandemia e até minha esposa falou assim: Gabriel, até agora você estava tranquilo, agora que a pandemia você vai começar a atender e correr risco? Não, eu vou aproveitar a oportunidade do digital, porque tem muita gente aí na pandemia usando o digital, e isso que eu falo foi já da metade da pandemia para o final, ou quase que no final da pandemia que eu tive essa ideia, porque eu ficava assistindo as pessoas fazendo lives, vendendo no digital, vários advogados falando sobre atendimento, que poderiam atender clientes de qualquer lugar do mundo, né? E eu falei, por que eu não posso também, né? Tem uma estrutura boa, tem um computador, tem um mínimo, né? Um celular, né? Muita gente tem um WhatsApp. Então, essa vinda para Mococa, que de início foi para trazer meus pais, acabou que me trouxe uma grande oportunidade junto com a pandemia, que foi empreender no digital. E agora, com o digital, a partir desse momento que eu tomei essa coragem, eu vejo que é um caminho sem volta.
Exatamente. Todo mundo tem que estar, né? Hoje é a vitrine. Estar no digital é a vitrine do negócio, né? Isso. Até esses dias eu gosto muito, eu falo que o YouTube é uma faculdade, né? Quem Tem gosta de YouTube, tudo. fala assim, a pessoa que não tem dinheiro não pode dar desculpa. Ela abre o YouTube, ela encontra cursos, palestras grátis, de tudo. E às vezes melhor do que algumas pagas. Até fiz uma vez um curso sobre marketing no digital e eu já tinha assistido vários vídeos grátis do YouTube, né? E decidi pagar paguei até caro, era bem recomendado e tal. E tudo que foi falado naquilo, vou te falar, eu já tinha aprendido no YouTube de graça e acho que com melhores exemplos até. Nossa. Então, às vezes a pessoa fica presa, se eu não pagar, eu não vou aprender e eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer, não posso prosperar. Pode, o YouTube... Inclusive, até recentemente, o Elon Musk tem falado muito sobre a educação, a revolução da educação de acordo com as novas tecnologias, né? E também falando um pouco sobre a estrutura pedagógica dos cursos de formação infantil e também das faculdades. E fala muito sobre a universalização do conhecimento nas áreas, né? E a pessoa fica presa somente àquilo. Vou aprender, fazer faculdade de matemática, né? Mas ela sai de lá, não sabe correlacionar, tem que fazer... Se não tem experiência, sai crua, né? Se não tem uma especialização, eu sei, mas eu não me especializei, por exemplo, em fazer estatística. Então, eu preciso fazer um curso de estatística, né? Dando um exemplo aí da matemática. Então, a ideia hoje do Elon Musk é que as pessoas possam sair daquilo com um conhecimento muito mais amplo, né? Amplo e específico já para aquilo que ela quer. Para eu não sair do mercado e falar assim, se eu não tenho experiência, ninguém vai me contratar. É verdade. Né? Então, entre outras coisas que é bem interessante, no YouTube, quem quiser assistir, põe lá Elon Musk, Revolução no Ensino, alguma coisa assim, vai aparecer muito vídeo legal. Exato. Eu adorei que você falou do YouTube, que tem uma plataforma ali, um aplicativo que tá no celular, às vezes a gente nem procura saber o tanto de coisa que tem pra aprender lá dentro, né? E olha só, a pessoa pode ter o YouTube Premium, que não vai ter os cortes com as propagandas, mas é grátis, tá ali, uma fonte grátis. Basta você conectar uma rede de internet. Exatamente. Né? Então, acho que hoje, até por decisões judiciais, falando, né? Internet é um bem básico, tá? Não é luxo, é básico, né? É comunicação. Então, se por um azar a pessoa não tem a internet, né? Que a gente sabe que existe pessoas com grande dificuldade financeira no país, miserabilidade não tenha, às vezes ela consegue, vai numa repartição pública que tenha sinal aberto, ou pegar emprestado de um amigo, mas deixar de ter conhecimento hoje é opcional. Por que eu falo opcional? Porque o conhecimento está aqui, está jorrando, está na nossa frente. É só a gente abrir a tela do celular, do computador e pegar conhecimento. Agora, eu tenho a opção de falar, não, eu não quero ter conhecimento. Por isso que eu falo que é opcional. Eu vou desligar o meu celular, meu computador e não quero conhecer, quero viver desse modo. Eu não julgo quem não gosta de empreender, né? Existe perfis de pessoas que gostam de uma estabilidade, gostam de um concurso público, ótimo, né? Pessoas que preferem ser CLT. Tem diversas personalidades para empreendedorismo, né? Na advocacia tem aqueles que querem ter advocacia artesanal, atender o cliente tete a tete, não quero o digital, e não é errado, não tem nada de errado com isso, né? São perfis diferentes, né? Exato. Tipos de clientes diferentes, então, e tem espaço para todo mundo, porque se a gente for pensar, falam assim, tem 100 milhões de advogados no Brasil. Eu mesmo conheço vários que pagam a OAB, mas nunca advogou. Conheço vários. Conheço aqueles também que pagam a OAB e tem uma empresa. E ele usa para, às vezes, ler contrato, assinar contrato e tal. Tem muitos outros que pagam a OAB e não advogam porque estão estudando para concurso.
Então, você pensa assim, mas a concorrência é grande. E mesmo que fosse, se você tem vontade, quer, seja para trabalhar no artesanal, atrás da sua mesa com aquele cliente fixo, certo, sem precisar do digital, com a agenda marcada e tal, vai ter para você. Se você quiser expandir para outros lugares, aumentar o fluxo, vai ter oportunidade. Eu acho que para todo mundo tem. Como eu falei lá no começo, né? A gente não pode ter uma visão, uma mentalidade preguiçosa, né? De falar, não. Se você está ciente que aquilo que você quer é atender poucos, né? E esses poucos você dá o atendimento pessoal, personalizado, ótimo, maravilhoso. Você vai fazer muito bem feito e vai ganhar dinheiro também. Ah, não, eu quero fazer um atendimento para uma escala maior e contratar pessoas boas para trabalharem comigo, e essas pessoas tão boas quanto eu vão poder passar o conhecimento e vender a minha prestação de serviço. Ótimo também, não existe nenhum erro. Ou quero ser empregado. Não, você tem estabilidade, às vezes, do emprego, ou a estabilidade de saber que todo mês, dependente da empresa ir bem ou mal, você vai receber aquele dinheiro, né? Exato. Então, é isso que eu penso. Daqui a pouco eu quero voltar nessa questão também do digital, porque eu acho um assunto muito legal. Já já a gente vai falar de TikTok, rede social, hein? Então fica aí. Vamos voltar um pouquinho e falar das áreas de atuação do seu escritório. Fala um pouquinho pra gente. Então, o começo do escritório, nós fazíamos apenas o direito previdenciário, que é o que eu sempre fiz. Vamos dizer aí, existe a área e o nicho, né? O subnicho da área, né? A subespecialização. Então, fazia previdenciário e sempre gostei muito de fazer benefícios por incapacidade, né? E algo que me deixa muito feliz de ver pessoas que estejam com algum problema de saúde, mas não conseguem resolver, e eu chegar e falar para a pessoa que aquele problema dela agora está resolvido. Você nos contratou, contratou a equipe, e agora essa questão do benefício negado, da sua doença que te impede de trabalhar e de receber o salário da empresa, ou nesses casos aí até aquela pessoa que empreende também, mas por algum motivo está doente e está sem receber, e também às vezes já até por conta disso não paga mais INSS, mas teve um recolhimento. Então eu tenho o prazer de poder ajudar essas pessoas que estão nessa situação de... acho que a palavra seria vulnerabilidade, né? Então, ver o sorriso no rosto da pessoa, falar assim, eu consegui, deu certo, eu tô feliz agora porque eu estava sem poder pagar a conta de água, luz, telefone, estava vivendo de caridade, ou só a minha esposa estava trabalhando, ou só o meu marido estava trabalhando e não estava dando para pagar as contas da casa, dos filhos. Então, me deixa muito recompensado quando acaba um caso, o benefício é implantado e a pessoa vem me dizer que, olha, você me salvou meu casamento, às vezes, porque o casamento, quando o financeiro não vai bem, os relacionamentos também não vão bem, né? Então, isso qualquer advogado sabe bem, porque nós trabalhamos com ciências sociais, né? E sabemos como é o convívio. Então, a gente poder ajudar a pessoa nessa amplitude social, que seria entregar o benefício, um mínimo da dignidade para ela, né? Ainda mais quando está doente, para mim é muito satisfatório. Tá? Exato. Além de... Aí começamos então com essa... Eu já fazia essa área que eu sempre gostei, trabalhava já no escritório da minha família. E logo depois, aqui em Mococa, no digital, começou a surgir outras questões relacionadas à aposentadoria rural, aposentadoria por idade. Em 2019 teve uma mudança e teve algumas regras de transição, e que essas regras de transição acabaram recentemente, mas tem muita gente ainda com direitos garantidos até essa data e que não saibam, e que essas pessoas também têm o direito de, mesmo já aposentado, pedir uma revisão. Então a gente faz revisões, a aposentadoria do deficiente físico, que a gente acaba pegando muito por conta dos acidentes, né? Às vezes a pessoa está acidentada, vem por conta do acidente, um benefício por incapacidade, descobre que já tem uma boa quantidade de pagamento, e
na aposentadoria do deficiente físico, por exemplo, não é necessário ter uma idade mínima para aposentar. Hoje, o deficiente que já tem um tempo, e esse tempo ele tem uma variável, né, a depender da deficiência, ele não precisa esperar então fazer 60, 65 anos, tá? Então ele já pode procurar o advogado e ele vai verificar as condições que ele tem, condições médicas, documentais, e pede a aposentadoria. Então tem assim, planejamento previdenciário, que a gente fez bastante aqui em Mococa. A pessoa, não sei se eu estou pagando direito, estou pagando MEI e trabalho para uma outra empresa, né? Uma das coisas que eu já até falo, já rasga fora esse MEI aí, né? MEI, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o MEI, inclusive, né? MEI é uma faca de dois gumes, e se não sabe se faz o MEI ou não, então não faça, porque o MEI não é um negócio que as pessoas devam fazer, como dizem que pregam, que é mais barato, vai te dar todas as garantias. Não, então instruija muita pessoa sobre MEI, benefício assistencial. Hoje em dia, com os diagnósticos de autismo, muitos pais nos procuram porque o autista tem o direito ao benefício assistencial se a família está em uma situação de vulnerabilidade social, né, sem dinheiro, ou a pessoa que tem algum outro tipo de doença grave, né? Então a gente tem o idoso que também está sem condições de trabalho, ele também pode pedir, né, que tem alguma deficiência, alguma barreira que o impeça de trabalhar em igualdade de condições com outras pessoas, tá? Então, toda essa situação de miserabilidade também a gente faz muito, a gente começou a fazer em Mococa, né? E além do previdenciário, depois outras pessoas começaram a nos procurar por o trabalhista. Então, aqui em Mococa, eu conheço bastante gente que tem empresa. Eu, claro, por questão de ética, evito até o nome das pessoas para a gente não poder atuar, que eu acho que fica deselegante. Apesar de que todos deveriam separar o escritório de advocacia do advogado, que é só um representante daquela pessoa, né? Mas como assim que muitos não conseguem, então aqui em Mococa a gente evita muito as reclamações trabalhistas. Aquelas pessoas que eu conheço, e eu já tenho uma lista ali, essas pessoas a gente não pode fazer processo porque eu conheço, fica antiético, né? Agora, fora da cidade de Mococa temos bastante casos. Em Mococa temos assim assessoria para algumas empresas, né? Assessoria trabalhista, não só com relação a processos que a empresa sofre, e nós reestruturamos não só fazer a defesa, né, mas como também reestruturar aquela parte da empresa em que está fazendo com que ela sofra mais processos ainda. Então, tem alguma coisa de errado. Se já teve 2, 3, 5 pessoas te processando, é porque tem uma falha. Uhum. E a gente acaba conseguindo fazer um trabalho bem legal para poder adequar a empresa e evitar. A gente não pode garantir, e nenhum advogado pode garantir que não vai haver processo, porque o direito de acesso à justiça é livre. Mas a gente pode garantir que, de acordo com as normas e as decisões judiciais de hoje, você está garantido de uma forma de que, se for impedir, a chance da pessoa conseguir um êxito é muito menor. Como eu disse, gosto de dizer, né? A justiça ela representa todas as parcelas da sociedade. Então, tem juízes que pensam de diversas formas. Então, por isso que a gente não pode garantir que toda causa é uma causa ganha. Não existe causa ganha, né? Então, mas existe essa pluralidade. O que a gente faz é um trabalho, então, de organização. Então, temos o trabalhista, que surgiu no ano passado, por conta das demandas. E, mais recentemente, nós implantamos o departamento que, carinhosamente, a gente chama de Direitos do Paciente. O direitos do paciente nada mais é que cuidar de questões relativas a abusos de planos de saúde. Então,
o plano de saúde não autorizou um tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, terapia pro autista, por exemplo, né? Ou autoriza o tratamento, mas não autoriza do modo como deve ser feito, como o profissional especialista diz que deve ser feito. Por exemplo, do autista hoje, terapia ABA, pede que seja uma pessoa certificada, tem pessoas sem certificações. Ou peça que faça todos os dias, 1 hora por dia. E os planos de saúde, não, vou dar meia hora 2 vezes por semana, 1 hora 2 vezes. Não, tem que fazer. E é uma garantia, a Constituição Federal e as leis, e a própria ANS, ela tem leis fortes, né, que garantem o acesso desse autista ou de pessoas doentes a receber esse tratamento adequado. Então, hoje nós fazemos muito essas situações aí, não só do autista, mas de pessoas que precisam de um tratamento médico ou de um tratamento de terapia outra, né? E que o plano de saúde nega. A cirurgia robótica também, fazemos algumas coisas relacionadas a tratamento de medicamentos que não tem ainda a liberação pela Agência Nacional de Saúde, mas, por exemplo, a FDA, que é a agência americana, já autorizou. Em alguns bons casos, a gente consegue trazer o medicamento dos Estados Unidos para o uso no Brasil, né? E a gente faz todo esse procedimento e também com que o plano de saúde arque com essas despesas, né? No final do ano, nós atendemos... Foi assim, 2 dias antes do Natal, um dia antes do Natal, um pai que estava com a filha num hospital muito conhecido de São Paulo. Hoje é o hospital, um dos hospitais de luxo lá, que é o Vila Nova Star, que é onde o Bolsonaro fez as cirurgias e tal. E lá a filha com um problema pulmonar grave e ela precisava tomar um medicamento, uma injeção. Eu vou até procurar aqui o nome da injeção para falar para vocês. E o tratamento ficaria em aproximadamente R$1.900.000 para tomar injeção por 26 dias, por 26 semanas. Parece que as primeiras doses eram maiores. E o pai já tinha colocado... Ele falou, eu tenho uma economia que eu consigo manter 1 semana, 2 de tratamento. Dali para frente eu já pus meu apartamento do Guarujá à venda e eu quero que... assim, eu lembro que ele falou, eu coloquei meu apartamento já com um preço menor. Ele vale 1.200.000, depois por 800.000. E não consegui vender ainda. E ele, desesperado, falou para mim, você não quer comprar? Eu te faço por 500. Eu falei, não, você está desesperado por isso, não posso me aproveitar do desespero de ninguém. E também não quero ter um apartamento, não. Vou fazer o seguinte, eu vou ajudar você a conseguir esse tratamento para sua filha e sem você ter que vender um apartamento. E depois, a sua filha bem, você vai para o apartamento no Guarujá com ela, para ela se restabelecer melhor lá. E, bom, enfim, esse caso ficou bem marcado, porque foi entre Natal e Ano Novo, e o pai estava desesperado, e a gente fez um trabalho bem próximo, né, para poder ajudar esse pai. Eu vou pegando aqui o nome do medicamento. Toda vez que eu falo sobre esse caso, eu gosto de falar o nome do medicamento que o pai precisou. O medicamento é o Eculizumab, né? E aí, o Dr. Tiago Romano, que é esse médico, que é amigo meu, falou que precisaria de tratamento para 26 semanas e custa cerca de R$75.000 a semana. Nossa. Então é algo assim, bem... Assim, eu gosto de falar... Então, quando a gente faz algo assim, né, do mais simples ao mais oneroso, mais grave, nos dá uma sensação de... É gratificante, de gratificação, né? Nossa, eu pude ajudar uma pessoa que estava numa situação dessa, em apuros, né? Essa pessoa está agora amparada. Então, esse é o direito do paciente, que é um novo departamento do escritório, um departamento novo. O Dr. Célio cuida dele.
e maravilhosamente. A gente faz também muita coisa relacionada à revisão por conta de reajustes abusivos de plano de saúde. Recentemente, a Qualicorp, ela mandou várias cartas cancelando planos de saúde e dando 30 dias para que as pessoas pudessem procurar um outro. E nisso daí, muitos pacientes com doenças graves, crônicas, em tratamento dessas doenças. E esse 30 dias, para piorar, ele é contra a lei dá 60 dias, mas a pessoa não pode estar em tratamento. E outras abusividades mais que faz, por exemplo, existe uma abertura, uma janela anual para poder fazer esse tipo de exclusão, né? Na verdade, a opção é para a pessoa ir para outro plano de saúde. E a Qualicorp, através de várias operadoras de plano de saúde, acabaram abusando demais da paciência do consumidor, que hoje esse caso é um dos que mais nos procuram também para agirmos, né? Então, hoje o escritório ele ficou dividido, né? E, então, cada um na sua área, são advogados, tem os coordenadores de área, os advogados que trabalham, né? E todos eles fazem aquilo que são especialistas para fazer. Ninguém faz... Eu sou generalista, eu faço briga de casal, faço roubo de galinha e despejo. Não. No escritório, o advogado ele sabe que aquela é a especialidade dele e cada um faz o que lhe é competido, né? Então, hoje a gente também está em tratativa já com algumas empresas, inclusive uma daqui de Mococa, e estamos prestes a começar o departamento de Direito Tributário, que foi a primeira especialização que eu fiz. E já tenho um convite para uma pessoa muito bem experiente, pessoa que sabe muito de direito tributário, e já está me ajudando, e logo a gente deve anunciar também esse novo departamento no escritório. Que legal, Gabriel. É um segmento com muita área de atuação, o escritório de vocês, né? E dá a possibilidade, por exemplo, você está contando aí todas as histórias e tudo mais, dá a possibilidade do digital também, né? De outras pessoas de outros estados conseguir fazer o trabalho com vocês, né? Isso, e isso tudo acontecendo por conta da pandemia, né? Voltando lá, né? Que eu fazia sempre o atendimento físico e nunca imaginei que pudesse fazer o atendimento digital, que esse atendimento fosse tão simples, fácil de ser feito, né? Tanto para a gente que está fazendo o atendimento, para aquele que está recebendo. Se a gente for pensar, e ainda menos oneroso, porque a pessoa que desloca com carro, estacionamento, gasolina, tempo, né? Tempo é o nosso bem mais precioso. Ela vai, olha, eu tenho meia hora do meu almoço. A pessoa abre lá o celular ou o computador e faz o atendimento. A gente faz o atendimento com a pessoa. E isso, de ter uma internet, às vezes faz pelo 4G, né? 5G, né? Ou não precisa nem ter a conexão, basta ter o celular e uma conta de telefone. Faz de qualquer lugar. Nós temos um caso que ficou bem marcado no escritório, que nós fomos atender uma pessoa de direito previdenciário há um tempo atrás e combinamos um horário. Eu lembro até hoje, 2h da tarde. E quando ele abriu eu mandei o link, ele abriu o celular, ele falou, peraí que eu vou desligar o trator. Desligou o trator e aí é um sitiante, né? E ele queria aposentar. Ele falou, tava passando o trator, agora a gente pode fazer. Eu fiz com ele lá de chapéu, lá, tal, um senhor, e conversei com ele de cima do trator. Olha isso. Ou seja, ele não precisou parar a vida dele, talvez num período da manhã ou da tarde, para vir até o meu escritório. Ele simplesmente, por alguns instantes, nós conversamos, ele ligou o trator e foi trabalhar de novo. Nossa, olha que ótimo, né? É facilidade, né, Gabriel? Eu penso que a tecnologia está aí para ser aproveitada, né? Existem sempre aquelas pessoas que ficam com resistência, né, ao que inova. Eu penso que a gente tem que aproveitar. Até essa foi uma herança assim que eu tenho do escritório do meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de tecnologia. Meu pai tem computador desde 1900 e bolinha.
né? Sempre gostou de aprender a mexer com o computador, os programas e tal. E ele tinha lista, dados de tudo, né? E eu procuro ter essa experiência que me foi passada como uma regra, né? Eu posso ter acesso à tecnologia, ela está aqui, então por que eu vou dispensar? Muitos usam, e não julgo também, apenas para lazer. Eu também uso tecnologia para lazer, né? Gosto de assistir filme no Netflix, gosto de assistir YouTube amenidades, mas a gente também pode usar para trabalhar, para fazer coisas boas, né? Exato. E principalmente fazer essas coisas boas, né? Exatamente. Como você Fazer falou, renda. conhecimento, né? Tudo mais é possível. Basta saber, né? O momento certo para cada coisa. Exatamente. Geise, as pessoas que têm um mínimo de acesso à internet, como eu já te falei, ela pode fazer, ela acessa os conteúdos e ela pode começar a fazer o que ela quiser. Exato. Eu penso muito nisso, né? Exatamente. E a gente Verdade. falou no início, né, do programa que vocês hoje são referência no Brasil todo. E olha, são 18 estados hoje atuando, né? Mais o Distrito Federal. Sim. Como alcançou tudo isso, Gabriel? Então, nessa época que eu comecei com o digital, fazia vídeos do orgânico, não sabia nem o que era um tráfego pago, né? E vi muitos colegas fazendo e falei, poxa, eu quero descobrir como é que é fazer isso, porque já estou conseguindo atender por vídeo pessoas, até pais de amigos na época que estavam precisando e tal. E então eu procurei uma empresa especializada que me ajudou. Hoje eu estou com o Thiago Pádua, e tem toda essa estratégia de marketing das minhas redes sociais. A gente faz o tráfego pago, que hoje já também é permitido pelo Código de Ética da OAB, tem o provimento 205 da OAB, e que diz que o advogado pode se utilizar das redes sociais para poder passar informações, pode colocar lá o botãozinho do WhatsApp, né? A gente não pode, por exemplo, falar, parcele, faz comigo porque comigo vai ser mais barato, ou faça com o meu escritório porque com o nosso escritório a gente tem esse caso específico que ganhamos e o outro não tem. Isso a gente não pode fazer, mas a gente pode passar informações e o público é sedento por informações. E quando você passa uma autoridade num vídeo, aquele vídeo, ele, como diz, vira o viral, né? Vai se espalhando, né? E essas pessoas acabam nos procurando tanto pelo orgânico quanto pelo tráfego pago para poder segmentar. Por exemplo, no direito previdenciário. Para mim, não me interessa atingir pessoas que estão comprando artigos para bebê. Então, não vai me interessar também pessoas que têm interesse em cinema. Então, a gente consegue, com a ajuda do tráfego pago, uma boa ajuda, segmentar o público e trazer informação, levar a informação só para esse público que a gente quer fechar contrato, né? E aí ele tem a opção de clicar lá, eu quero ou não quero. Antigamente, eu sempre falo isso para advogados que têm receio. Os advogados podiam colocar o nome no fundo da lista de telefone, tinha lá médico, advogado, dentista, engenheiro, tinha tudo. Então, os profissionais liberais estavam lá e estava lá o nome e a especialidade. Eu falo, hoje, né, deixa bem marcado, hoje as redes sociais é a nova lista telefônica, né? Sim. E muito mais prática. Exatamente. Uma coisa que eu achei o máximo, que vocês usam todas as redes sociais que existem, né? Por exemplo, as mais famosas aí, Instagram, Facebook e também o TikTok. E o TikTok, alguns empresários já têm um receio de entrar nessas plataformas. Gostaria de saber aí de você, qual que é a sua visão de estar nessas redes sociais, movimentadas e tudo mais. E vou até acrescentar mais uma. Tem o Kawaii também, uma rede de vídeos, né? Vídeos curtos, né? Como eles mesmos dizem. E Google Meu Negócio também, que é maravilhoso, tá? Bom, sobre o TikTok, eu também tive uma resistência, tá? Porque as pessoas... Eu ouvia muito das pessoas que o TikTok é uma rede banalizada, né? Que uma terra sem lei. E, bom, não tenho, não quero, nem deixava meus filhos chegar perto de TikTok e tal.
E aí um dia eu recebi um vídeo de um amigo e vi um vídeo muito interessante, né, de TikTok. E falei, poxa, tem coisa séria ali também, né? Tem coisa legal para aprender. E eu tinha feito eu fiz um cadastro logo em seguida e nem coloquei nada, foto, nada. E comecei a olhar TikTok. Falei, poxa, tem... E o TikTok, ele... no orgânico, ele também te traz coisas... Porque o Facebook, o Meta, o Instagram, ele te dá aquilo que você está olhando, pesquisando e vai sempre naquela mesma linha. O TikTok, ele abre também, ele vai te trazendo outras coisas. E eu achei bem interessante. Coisas que não presta, como também tem em todas as redes sociais. Né? Mas eu falei, poxa, se tem coisas boas aí, por que a gente não pode aproveitar o TikTok, né? E aquela história, né, que eu falei lá no começo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A pessoa, não... Então, no caso aí seria... Tá reclamando porque o TikTok, no TikTok isso, TikTok aquilo. Quem tem coragem vai lá e faz, né? E, poxa... Então, eu tenho não só a coragem, como se tá tão ruim assim, e eu não acho que é, tá? Eu posso, então, mudar, contribuir com uma mudança para ter um canal de informação. Então, a pessoa está falando isso, faça também um canal de informação, vamos mudar. Exatamente. Né? Não basta reclamar, eu só quero reclamar, não presta, não vou nem olhar. Então, se você tem vontade, pesquisa. Olha, eu tive esse preconceito. Uhum. E tem que testar, né, Gabriel? Se não testar, não sabe se aquilo vai dar certo. Com certeza, né? Pensa comigo, né? Se o TikTok foi proibido em alguns países, né? Por questões políticas. Mas se no Brasil ele está aqui e está crescendo, porque tem alguma coisa de bom também. Exatamente. Ninguém ia investir à toa. Isso dá muito legal, né, Gabriel? Porque assim, hoje tem que estar, né, no digital, tem que fazer ali, porque é a vitrine do negócio, né? Principalmente agora que a gente costuma falar que o pessoal pesquisava no Google, agora pesquisa em Instagram e TikTok. Né? Quero uma receita. Vou pra rede social pesquisar. Isso. Né? Tem muita gente que tem medo de começar, de expor, às vezes não sabe como começar, principalmente na sua área, né? Quais dicas você dá, por onde começar? Bom, em primeiro lugar, pensar que se você já tem uma rede social que você usa para manter contatos com amigos, ou mesmo que seja, não tenho ninguém, é mais para ficar olhando os outros, você já tem um início. Então, você tem que aproveitar aí essa sua rede social, que talvez já esteja engajada, e a partir dela começar a fazer conteúdos para o seu nicho. Então, aquele que está advogando na área trabalhista e ele quer falar sobre, sei lá, adicional de insalubridade, ele pode começar falando sobre o serviço dele, o que o adicional de insalubridade pode trazer de benefício para aquele que contrata ele. Ele pode falar sobre as categorias. Os vídeos vão ficando cada vez mais específicos. Então, ele fala de uma forma geral, depois ele começa a falar de uma forma mais nichada, depois ele pode falar de categorias de trabalhadores. E depois que ele viu, poxa, quando eu comecei a fazer sobre a insalubridade, eu vi que dá para falar sobre hora extra. E aí ele pode voltar todos aqueles vídeos com cada um daqueles segmentos e falar também sobre a hora extra, linkar a hora extra com a insalubridade. Então, não tem fim. O que as pessoas querem é ter confiança daquilo que você está falando, que é confiar em você. Então, a Geise começou a fazer hoje e nunca fez nenhum tipo de rede social ou conteúdo informativo para advogado. Então, você vai hoje focar numa linha, vai falar, vídeos curtos principalmente, né? Não adianta querer fazer vídeos longos que a pessoa... Se você não aprender ali os primeiros 3 segundos, né? Tem as copies, né? Que são aquelas frases que chamam atenção. Pesquisar bem essas frases. Então, esse seria a dica número 1, né? Depois vem a persistência, né? Regularidade, não precisa fazer todos os dias. Eu tenho um grande amigo, advogado, que faz todos os dias, né? Seja sábado ou domingo, também ele está colocando conteúdo novo. O que a inteligência, o algoritmo vê é a regularidade, né? Então, você fazer os stories para sempre estar aparecendo para as pessoas, né?
pode colocar coisas relativas a certas amenidades que não tenham a ver com a advocacia. É claro, não vai colocar bêbado, comendo churrasco, né? Se você quiser preservar uma imagem melhor, eu acho que todos deveriam, você pode até falar algumas coisas pessoais, algumas amenidades sobre você, tá? Mas a regularidade dos stories tem que ser maior, pode ser uma foto, um vídeo curto. Os reels e publicações têm que existir e têm que ser regulares. E depois que perceber que essa regularidade começou a trazer clientes, começou a trazer views, aí o segundo passo é procurar o tráfego pago, que é um fator determinante para que você possa atingir o público certo, né? Levar essa informação para aquele público que você quer e que, como no nosso caso hoje, que estamos em 18 estados diferentes do Brasil, né? Deve ter alguém que precisa do seu serviço. Você que está me ouvindo agora, está nos assistindo, você às vezes tem alguma coisa para vender, você é advogado, médico, qual seja a sua área, alguma coisa que você acha, mas se eu fizer e ninguém... Não, deve ter alguém procurando seu serviço que não sabe, às vezes, nem que seu serviço existe. Como assim? Às vezes a pessoa tem um problema, ela não sabe como resolver e você vai aparecer como um salvador, porque você vai mostrar conhecimento e a pessoa vai descobrir, poxa, o fulano pode me ajudar com isso que eu nem sabia que tinha solução, ou eu nem sabia que era um problema e eu poderia resolver. Exatamente. E tem um especialista na área da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa nem sabe, né? Isso que é o legal. Exatamente. Então, o segundo passo seria... O primeiro é formar a rede social, não precisa gastar dinheiro. Você consegue fazer sem dinheiro isso, né? Tem o Canva, que é um aplicativo grátis. Tem vários outros aplicativos grátis que dá para criar uma identidade visual. E dali para frente você pode começar a aumentar o número de redes sociais. Então, começou no Facebook, vai para o Instagram, TikTok, YouTube. Ter um site, né? O site é uma coisa muito importante, né? O site eu acho que pode ficar até para um segundo plano, né? Começar com a rede social, hoje a dica que eu daria é começar com a rede social e depois um site, porque às vezes a pessoa te vê no Facebook ou na rede social, qual for, mas ela quer saber se realmente você existe e ela procura no Google. É verdade. Então ela vai lá no buscador, vai ver, e se tiver aquele Google Meu Negócio que tem as suas fotos do seu escritório, tem os dados, as pessoas comentando sobre você, sobre o seu trabalho, né? Hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que nós temos muitos comentários, somos 5 estrelas, eu fico super feliz porque o atendimento... Até falando sobre o atendimento, né? Nós implantamos recentemente um Núcleo de Atendimento ao Cliente, o NAC. Então, foi contratada uma pessoa que não é advogada, mas que ela entende muito sobre atendimento, formação em administração de empresas, e ela organiza toda a experiência do nosso cliente, da experiência do digital, a saber fazer uma assinatura eletrônica, a ter dados do processo, até o final do processo, a pessoa saber, olha, daqui para frente agora é assim, é assado. Então, deixar com que o cliente se sinta tranquilo em relação a ter nós como seus advogados. Então, essa etapa foi a primeira, que eu falei, a rede social. Segunda, seria o tráfego pago. Começa com pouco, eu comecei na época com R$300, hoje eu coloco muito mais. Depois você pode fazer um site e não esquecer, ter um bom atendimento ao cliente. Não adianta você investir, não saber entender a necessidade do seu cliente e como agradá-lo, porque não basta só agradar, né? Você tem que agradar entregando aquilo que ele espera. A gente não pode entregar e prometer resultado final, mas a gente pode prometer um bom atendimento. E isso ninguém pode negar, né? Então, o processo não foi bem, não deu certo. A gente vai explicar o porquê não deu certo. A pessoa vai saber o motivo, né? Lei mudou, jurisprudência não entende mais, a justiça não entende mais que essa questão possível. Faltou aquele documento que a gente acreditava que o senhor iria nos trazer e no final das contas o senhor não conseguiu. Alguma coisa às vezes pode acontecer no meio do caminho. Mas o atendimento tem que ser sempre impecável.
E faz diferença na experiência final do cliente, né, Gabriel? Experiência final sensacional. Depois até não... Acho que a gente está se alongando muito aqui. Eu gosto de falar. Falei para vocês que, por mim, aqui eu passo uma tarde toda falando. Mas aí, num próximo programa, a gente pode combinar de conversar sobre organização do time de atendimento, time de produção, né? Como contratar. No escritório nós temos sócios, temos uma modalidade chamada sócia de serviço, tem os PJs, tem CLT. Como manter a equipe engajada através de planos de carreira, bonificações, etc. Né? Isso tudo. Não adianta você também querer entregar tudo de bom para o seu cliente se você também não está cuidando da sua equipe para que ela possa fazer isso para o seu cliente. É verdade. Detalhes que fazem a diferença. Exatamente, né? Geise. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, Gabriel, quem deve contratar os serviços da Gabriel Tavares Advocacia? Toda pessoa que esteja passando por alguma dificuldade para conseguir o seu benefício previdenciário ou que por algum motivo entenda que o benefício não foi bem concedido porque não contemplou todo o período trabalhado ou porque a renda não está boa, que está doente, não consegue trabalhar, precisa parar ou sofreu um acidente de trabalho também e está desamparado pelo INSS ou pela empresa, as pessoas que também estejam doentes e o plano de saúde negou o atendimento médico, né? Ou foi reajustado de modo abusivo. Então, todos vocês que estão passando por essa situação, desde abusos do plano de saúde, INSS, trabalho, e não tem como agir sozinho, você deve procurar um advogado. E nós nos colocamos à disposição, porque eu acredito que com o nosso atendimento digital, como eu falei aqui para a Geise, né? Com o nosso atendimento a gente pode conversar com você de qualquer lugar do mundo. Inclusive já atendemos... duas situações bem legais aqui, né? Não paro de falar. Eu já atendi clientes no Japão, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, clientes brasileiros que moram nesses países. Holanda, Canadá, Itália. Então, às vezes, vai para fora do país, está pagando o INSS, porque ou já pagou e já só estava esperando completar a idade, e nós fazemos o trabalho de obtenção do benefício ou da revisão, ou até mesmo cuidamos, por exemplo, de algum outro assunto que a pessoa tenha relacionado, porque nós atendemos no digital. Então, fica muito mais fácil. Isso que é ser referência. Isso mesmo. A gente pode atender vocês de qualquer lugar. Né? Inclusive, só posso conversar se for no sábado. A gente vai dar um jeito. Só posso conversar se for à noite. A gente vai dar um jeito. Né? Como o caso do tratorista que eu contei. Exatamente. Gabriel, adorei a sua empresa, a sua história, tudo que você contou. Você tem uma visão de negócio maravilhosa, assim, e seja bem-vindo mais uma vez para conversar com a gente, que tem muito conteúdo aí. Muito obrigado, Geise. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final também e me ouviram. Espero que eu tenha conseguido ajudar a abrir a mente de muitas pessoas, essas pessoas que tenham vontade de empreender, ou se não têm vontade de empreender, que pelo menos tenham vontade de aprender, né? Saber que existe uma fonte inesgotável de aprendizado com o digital. Tá? Quero agradecer aqui os bastidores, o Caio, o Edmundo, a Mariana, todo mundo que me proporcionou esse tempo aqui com vocês. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigado, Tchau. Bom, e muito obrigada a você também que está nos acompanhando. Espero que tenha gostado. Aproveita, curte aqui, ativa o sininho e, claro, compartilhe essa entrevista. Até a próxima!